Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. E o texto desta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 e 56, e foi intitulada pelo nosso comentarista como A morte foi cravada no lenho da cruz. Diz assim este versículo: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lição que estudaremos fala sobre o triste momento no qual os pais têm a infelicidade de sepultar seus filhos. A lição está baseada na vida do patriarca Jó, o qual em um só dia sepultou seus 10 filhos. A perda de um filho já é por demais dolorosa. Imaginem um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que constantemente orava pelos seus filhos, receber a notícia conforme está registrado em Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. No primeiro tópico da lição, o comentarista traça um perfil da família de Jó. No segundo tópico, temos algumas instruções de como lidar com o luto dentro da família, destacando a atitude de fidelidade do patriarca diante de tudo que estava sofrendo, inclusive a perda dos filhos. É notável sua firmeza de fé ao dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. O texto da leitura de hoje se refere ao último item do terceiro tópico. Nós, cristãos, devemos ter uma atitude diante da morte que difere dos que não conhecem a Deus. Estes não têm esperança, mas nós temos e precisamos mantê-la. Ainda que seja normal, no momento da perda, do luto, chorar, como chorou o próprio Senhor Jesus Cristo pela morte de seu amigo Lázaro, temos aquele que é a ressurreição e a vida, que morreu e através de sua morte aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo, e também livrou todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida entregues à servidão. Isso é o que afirma Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Durante o seu ministério, ele trouxe de volta à vida 3 pessoas: a filha de Jairo, o filho da viúva da cidade de Naim e o seu amigo Lázaro. E, ao morrer, a morte não pôde contê-lo, pois, tendo as duas naturezas, como homem morreu, mas como Deus, ele foi às partes mais baixas da terra, decretando sua vitória plena e total. E provou isso ressuscitando ao terceiro dia. Quando ele se apresentou a João na ilha de Patmos, ele disse: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. A morte é a consequência, o salário do pecado. Como somos todos pecadores, estávamos todos condenados à morte. Mas Cristo condenou o pecado na carne. Diz assim Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Cristo pagou a nossa dívida, cravando na cruz a cédula que nos era contrária. Ele pagou o preço da nossa redenção e não entraremos em condenação, como diz João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No dia do arrebatamento da igreja, os santos vivos serão revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade e não provarão a morte. Então, cumprir-se-á o primeiro versículo da leitura de hoje, que diz: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Vivamos, pois, nessa gloriosa esperança, em nome de Jesus. Amém.